No sermão profético de Mateus, capítulo 24, Jesus mencionou alguns eventos que já se cumpriram, como, por exemplo, a destruição do templo em Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Neste mesmo sermão, o mestre também falou a respeito de eventos que aconteceriam em tempo determinado pelo Pai, mas não revelado a nós, como o arrebatamento da igreja. Este evento tão aguardado pelos crentes de todos os tempos será a completude da nossa salvação e, por isso, almejamos esse dia quando seremos transformados e receberemos um corpo glorificado, né? Estamos na lição 3, o arrebatamento da igreja, EBD Jovens, Jesus Cristo voltará quarto trimestre, e vamos ver o que acontece, né? Nossa lição segunda foi bastante decepcionante, e eu confesso para vocês que, enquanto professor, espero que essa daqui seja um pouco melhor. O texto áureo de nossa lição: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. A síntese da nossa lição fala que o arrebatamento da igreja será tão repentino que não haverá chances para arrependimento ou preparo de última hora. Então, convém que nós estejamos preparados para este momento tão glorioso que é a volta do Senhor Jesus Cristo. O texto base para toda esta lição terceira vai estar em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versos 13 ao 18. O autor vai trabalhar com a gente pelo menos 3 perspectivas. A primeira, o que é o arrebatamento e quando se dará esse arrebatamento? Se é que essa pergunta, quando se dará o arrebatamento, é possível de ser respondido. O arrebatamento da igreja para os crentes. E em terceiro momento ele vai falar aguardando o arrebatamento. É uma lição mais resumida e eu tenho certeza que nós seremos abençoados, ou pelo menos espero eu, ok? Vamos para o primeiro momento. O que é arrebatamento? Arrebatamento é a palavra grega para arrebatamento, é harpazo, que significa retirada brusca. O arrebatamento será uma retirada sobrenatural e rápida da Igreja do Senhor da Terra, culminando no encontro com Cristo nos ares. Este é um tema tão importante para os crentes que do Novo Testamento o apóstolo Paulo dedicou 2 cartas e 2 capítulos para tratar a respeito deste assunto. 1 Coríntios 15 e 1 Tessalonicenses capítulo 14. Mas quando se dará esse arrebatamento? É a pergunta que não quer calar. Ao longo da história, muitas pessoas aventuraram-se em marcar dia e hora em que o Senhor Jesus voltaria, que eu impliquei bastante com essa pegada do autor na outra lição, que foi a 2, né? Ele marcando que esse é o tempo do arrebatamento, esse é o tempo do arrebatamento, insistindo nesse tipo de coisa, né? Pode ser que sim, pode ser que não, então seria o mesmo que marcar a hora. Entretanto, todos os que assim procedem foram desmentidos e envergonhados. A palavra de Deus afirma que daquele dia e daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Mateus capítulo 13, verso 32. Então, se você receber algum áudio no seu WhatsApp marcando o dia e a hora de Jesus, não acredite, pois é mentiroso. Pela minha cara, vocês já estão sabendo o que eu estou pensando. A trombeta soará. Na caminhada dos israelitas junto à terra prometida, o Senhor mandou Moisés fazer 2 trombetas de prata, pois na Bíblia a prata é símbolo de redenção. Elas seriam utilizadas para convocar a congregação e para a partida dos arraiais. A trombeta deveria também ser tocada nas solenidades e no princípio dos meses. O toque da trombeta tinha a finalidade de lembrar os israelitas que o Senhor era o Deus deles e os resgatara da escravidão do Egito. Esse texto se encontra em Números, capítulo 10, versos 2 e 10. No arrebatamento, a trombeta soará também como nos dias de Moisés, 1 Coríntios 15, 52. O Senhor estará convocando o seu povo desde o primeiro morto justo, né, ou justo morto, o qual ressuscitará até os que estiverem vivos na sua vinda, os quais serão transformados a encontrar o Senhor nos ares.
nesse instante solene de alegria para todos os salvos em Jesus Cristo. Interessante a perspectiva aqui nesse tópico é que o autor coloca que é um dia terrível para as pessoas que não estão preparadas ou não estiverem preparadas, é a melhor colocação, mas será um dia de muita alegria para a igreja remida. Um dia solene de alegria, né? Ele coloca essas duas pegadas aqui. O ponto importante disso aqui é que o inimigo quer confundir as pessoas e para isso dissemina mentiras. Então devemos estar atentos. Por que as pessoas ainda insistem em marcar o dia da volta de Jesus? Bom, no meu conceito, seria mais ou menos para chamar atenção, justamente nessa época de mídia, causar um certo alarde. O que vocês pensam? Por que as pessoas ainda insistem em marcar o dia da volta de Jesus? Coloca aqui embaixo o que você pensa a esse respeito. Eu gostaria muito de ler as perguntas de vocês, ou a resposta, né, melhor dizendo. Vamos para o tópico 2. O primeiro foi um tópico introdutório, então não tem muito o que se comentar. Vamos para o 2. O arrebatamento da igreja para os crentes. O arrebatamento da igreja para os crentes. Tá. Bom, para os crentes é a nossa esperança. Os crentes em Jesus pela fé têm a esperança e a certeza de que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Por isso, o crente fiel procura viver de maneira sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito, capítulo 2, versos 12 e 13. A certeza e a esperança de que Jesus voltará nos levará a viver como Simeão, um homem justo e temente a Deus que durante anos aguardava a promessa da consolação de Israel. Lucas 2, 25. Não entendi. O que o alho tem a ver com bugalho? Todos os salvos em Jesus Cristo serão arrebatados e num piscar de olhos transformados. Deixaremos o nosso corpo abatido e receberemos um corpo glorioso, imortal e incorruptível, semelhante ao corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:21. Não necessariamente. Né? A gente não pode usar essa expressão aqui, não. Semelhante ao corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Jesus tem um corpo divino. A igreja será glorificada, mas nunca será divinizada. São duas coisas completamente distintas. Isso aqui é perigoso. Não vou dizer necessariamente que é heresia, mas vou dizer sim que é um equívoco teológico. Bom, vamos trabalhar aqui a questão da chegada repentina do noivo. Para os crentes é a chegada repentina do noivo. Em continuidade com o sermão profético de Mateus capítulo 24, Jesus contou a parábola das 10 virgens, Mateus 25, do 1 ao 13. O casamento hebreu possuía uma longa celebração que chegava a durar dias, e uma parte importante do cerimonial era a inicial, na qual o noivo em cortejo ia ao encontro da noiva. Eu, inclusive, cheguei a explicar para vocês que o casamento semítico é um pouco diferente do casamento do Brasil. No Brasil, o noivo já está na igreja esperando a noiva chegar. E ela costuma demorar horas, inclusive, por que não dizer, né? Aqui fica registrado meu desabafo. Já no casamento semítico, é a noiva que tem que estar preparada no lugar do recinto, no lugar do casamento, né, na câmara do casamento, para que o noivo chegue, porque a sociedade do varão, tudo gira em torno do homem. É o homem que é aguardado, é o homem que é o centro do casamento, não a noiva. Assim, a igreja preparada, ataviada, né, evidentemente pelo Espírito Santo, como vai dizer em Apocalipse, o Espírito e a noiva dizem vem, o Espírito que prepara a noiva e a noiva que aguarda o noivo dizem vem, porque é o noivo que vai chegar e ela tem que estar pronta para recebê-lo. Segundo Jesus, o noivo tardou a chegar e as damas de honra adormeceram, porém as prudentes tinham azeite suficiente para manter suas lamparinas acesas. Sabemos que o azeite é um símbolo do Espírito Santo e a história narrada por Jesus nos mostra que precisamos estar cheios do Espírito Santo, pois só assim conseguiremos aguardar a sua volta de forma prudente e produtiva. Sim, o azeite simboliza o Espírito Santo porque a luz acesa significa a palavra. E é o Espírito Santo que mantém acesa em nós a palavra de Deus. É como se o Espírito Santo fosse o combustível para essa luz maravilhosa da palavra de Deus. Precisamos estar vigilantes para não sermos dominados pelo sono da indiferença. No arrebatamento, igual à parábola, haverá um cortejo nupcial onde o noivo virá ao encontro nos ares com a sua noiva, a igreja.
Então todos os crentes fiéis que estiverem vivos neste dia glorioso serão levados a encontrar com o Senhor nos ares e assim estaremos reunidos para com Ele, ou para sempre com Ele, em 1 Tessalonicenses 4,10. É claro que enquanto Cristo e a igreja são encontrados nos ares, ou se encontram nos ares, melhor dizendo, os mortos ressuscitarão primeiro. Vamos ver também, para os crentes é a derrota da morte, o arrebatamento da igreja. Agora que eu estou entendendo qual o sentido desse título. O arrebatamento da igreja para os crentes é a nossa esperança, para os crentes é a chegada repentina do noivo, para os crentes é a derrota da morte. Agora eu comecei a entender, está fazendo todo sentido. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios a respeito da ressurreição, afirma que a morte será tragada na vitória. 1 Coríntios 15, 54. A vitória sobre a morte acontecerá simultaneamente com a redenção dos justos que morreram desde Abel, pois a morte será derrotada com um efeito retroativo e até o mais novo convertido naquele momento será transformado e receberá um corpo incorruptível, que nós chamamos de corpo glorificado. 2 Coríntios capítulo 5, verso 4. Eu gostei muito, sim, desse primeiro tópico, segundo tópico. Não tem muito o que explicar, já está bem mastigadinho, é isso aqui mesmo. O professor vai ter pouquíssima dificuldade, né? Pouquíssimo a trabalhar aqui. Né? É mesmo a exposição do conteúdo com a leitura, e se você quiser fazer uma leitura gostosa, eu sempre digo, irmãos, vai explicar a revista de escola dominical, leia o texto, coloque cada aluno para ler um tópico. Por exemplo, a revista são divididas em, geralmente, né, adultos e jovens são divididos em 3 tópicos, e cada tópico é dividido em 3 subtópicos. Coloca cada um para ler um subtópico e dá uma breve explicação daquilo que ele entendeu. E aí você faz a sua, como diz a história, delineação depois, né? E fica bem interessante, onde a turma toda participa. De preferência, numa turma que possa se comportar de forma circular. E não aquelas cadeiras uma atrás do outro, né? Mas circular, todos se veem e todos partilham. Essa lição aqui é uma boa pedida para esse tipo de programa. Para os crentes é a derrota da morte. Ou seja, desde Abel receberá um corpo incorruptível. Outra questão que ele nos coloca para pensar é: você tem vivido como Simeão, de forma justa e fiel, aguardando o arrebatamento da igreja? Bom, Simeão não aguardava o arrebatamento da igreja, ele aguardava o Consolador, o Messias, que ia libertar o povo de Israel da mão dos romanos. É uma coisa um pouco distinta do que acontece com o arrebatamento da igreja, mas tá. Fala de fidelidade, esperança, livre dos poderes deste mundo. Vamos dizer que faz sentido, né? E você, o que você pensa a respeito dessa perspectiva? Você está aguardando com fidelidade? E agora os meus olhos podem se fechar porque viram a salvação. Nunca esqueça o copo de água, professor. Falar tem que umedecer. É uma questão de saúde. Ponto importante, a vida do noivo, ou a vinda do noivo, melhor dizendo, pode se dar a qualquer momento e por isso devemos agir como as virgens prudentes. O que as virgens prudentes tinham? Reservas. Ela não tinha apenas a lâmpada acesa, ela tinha reserva para que mantesse as lâmpadas acesas. Né? A gente não vive só de culto de avivamento, ou culto da vitória, culto de libertação, como você queira. A gente vive de reserva. E a reserva se dá numa vida contínua de experiência, numa vida contínua de koinonia, ou seja, comunhão com o Espírito Santo. Vamos para o terceiro tópico? Eu acho que essa vai ser a menor lição de toda a revista. Terceiro tópico, aguardando o arrebatamento. Aqui nós temos 3 perspectivas. A primeira, Jesus virá, permaneça fiel no Senhor e utilize os seus dons e talentos para a glória de Deus. Vamos lá? Precisamos compreender que a segunda vinda de Jesus acontecerá em 2 etapas distintas. Na primeira acontecerá o arrebatamento da igreja e Cristo voltará de forma invisível nas nuvens. Os ímpios não o verão. O Senhor Jesus, em um abrir e fechar de olhos, numa piscadela, arrebatará para si todos os que receberam Jesus Cristo mediante a fé. A segunda etapa acontecerá no fim da grande tribulação e dessa vez todos verão a Cristo acompanhado dos crentes que foram arrebatados. E na segunda etapa, Jesus salvará e restaurará o povo de Israel. Ele também destruirá o anticristo e governará a terra por cerca de 1000 anos. 1000 anos, viu? Corrigindo, 1000 anos.
que é o milênio, né? Onde Cristo pessoalmente governará o mundo junto com a sua esposa. Não é uma rainha. A esposa é a igreja. É outro tipo de título. Bom, devemos observar que no seu sermão profético, Jesus se utilizou de uma parábola para ensinar sobre estar vigilante quanto à sua volta. Mateus 24, 45 ao 51. O mestre contou a história de dois servos, o fiel e prudente e o outro mau. O servo mau pensou que o seu senhor demoraria a voltar, então se descuidou e começou a agir de forma insensata. Precisamos estar vigilantes e jamais perderemos a sobriedade e a sensatez, na nossa caminhada cristã. Temos que viver crendo que o Senhor não tardará a voltar e que teremos que prestar contas com Ele de nossas ações. Evidentemente, aqui está a maior responsabilidade em ser cristão. Nós vamos prestar contas de quem nós somos. Nós vamos prestar conta de tudo que nós fizemos. De tudo que nós fizemos. Ninguém vai prestar conta do outro, não. Utilize os seus dons e talentos para a glória de Deus, é a perspectiva de Mateus 25, verso 1 a 3. Eu não entendi ainda o sentido do talento aqui dentro do arrebatamento. É como se quisesse encher linguiça se o assunto é arrebatamento da igreja. Mas enfim, esse autor está me confundindo o tempo todo. Eu espero que vocês, por favor, me ajudem a esclarecer aqui, né? Eu não entendi muita coisa, não. No sermão profético de Jesus, o mestre fez uso de uma trilogia de parábolas. A parábola dos dois servos, das 10 virgens e dos 10 talentos. Jesus concluiu o sermão contando a história de 3 homens que receberam do seu senhor dinheiro, talentos, para investir. O senhor deu a ele talentos a todos e depois se ausentou indo para um lugar distante. 2 servos, enquanto esperavam seu senhor investir os talentos que receberam, mas um deles enterrou o talento recebido. Como muito de nós, ele dormiu o sono da indiferença. Não enterre os seus dons e talentos, seja produtivo e utilize-os quanto ainda dá tempo. Bom, pense, você tem esperado com paciência e prudência o arrebatamento da igreja? Coloca aí no canal para a gente ver qual que é a sua perspectiva. Então, se você quiser responder os 3 pense, vai ser interessante. Se você quiser responder só um, vai ser também muito interessante. Toda contribuição é válida. Estamos sujeitos às intempéries da vida, mas um dia todo sofrimento terá fim e viveremos para sempre com Jesus Cristo. Seja paciente frente às dificuldades. Eu me lembro daquele louvor cantado pela Lauriette, né? Naquele, se não me engano, o LP, O Poder do Amor, o futuro da igreja, né? Brevemente toda luta terá fim. Não mais iremos passar provas e chorar. É muito bonito esse louvor, né? Sobretudo quando ele entra naquela perspectiva de canta alegremente, igreja. Não deixe o mundo te intimidar. De Cristo tu és a escolhida. Em suas vestes ninguém poderá tocar. O autor conclui dizendo: as profecias sobre o arrebatamento são infalíveis, coerentes e consoladoras, e devem produzir em nós a expectativa de que Cristo pode voltar a qualquer momento, inclusive hoje. Entretanto, enquanto o Senhor não vem, devemos trabalhar de forma incansável, olhando para os campos que já estão brancos para a ceifa. Bom, esta é a lição de hoje. Que o Senhor possa te dar graça, te dar misericórdia. É uma lição bem simplista, bem melhor do que a 2, que é extremamente subjetivista. Eu prefiro uma lição simplista, mas com coisas que sejam fato, de que é uma lição subjetivista que não leva a gente a lugar nenhum. Deus abençoe vocês e espero vocês na próxima aula de Escola Bíblica Dominical. Beijo no coração, fique com Deus.